Aleluias. Glorificado, exaltado é o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo meus amados irmãos, com gloriosa e amada paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Bispo Edson, da Igreja Apostólica Noiva do Cordeiro. Eu venho aqui dar início a mais um programa, A Verdade que Liberta. A palavra que Deus coloca no meu coração para trazer para a vossa meditação se encontra no livro de Filipenses, no capítulo de número 3, e versículo de número 13 e versículo de número 14. Diz assim, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, vou avançando para as que estão adiante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia a Deus. Irmãos, um dos maiores motivos para o cristão deixar de servir a Deus é perder de vista o alvo. Nós sabemos que para nós alcançarmos o nosso objetivo, nós temos que ter um alvo. Quem é o alvo do cristão? Jesus Cristo, aleluia a Deus. E nós vimos aqui, através dessa palavra, aleluia a Deus, que muitos perderam o alvo de vista. Se você não tiver alvo, você não faz nada. Soldados precisam de alvos. Atletas precisam de alvos. Para você trabalhar e obter um bom resultado no trabalho, você também precisa de um alvo. E o que vai garantir a sua meta alcançada é a sua perseverança. Aleluia a Deus. Mas nós vimos aqui que o cristão, ele precisa de alvo para acertar. O que nós devemos fazer, amados? Muitas pessoas têm tropeçado, muitas pessoas têm caído e até têm achado difícil ir para a frente com Deus de novo. Mas essa passagem aqui, ela tem algo que nós precisamos para nos levantar, para alcançar o nosso alvo, a nossa carreira que não foi proposta, o nosso destino, aleluia a Deus. Nós sabemos que a vida cristã, ela é uma busca constante, aleluia a Deus. É uma busca constante para a perfeição, aleluia a Deus. Mas para isso, para nós alcançarmos o nosso alvo, nós devemos esquecer das coisas que passaram, aleluia a Deus. As coisas importantes das nossas vidas não está nas coisas que passaram, está nas coisas que Cristo preparou para as nossas vidas. Aleluia a Deus. Nós devemos ver que ninguém pode lançar esperança, conquistas no futuro, se ele viver no passado. Paulo estava determinado a não deixar o passado impedir o seu futuro. Aleluia a Deus. Paulo tinha muitas coisas que ele tinha que esquecer, varrer da sua memória. Nós devemos se lembrar, amados, que para nós tornarmos um crente, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo muito claro de como nós devemos se tornar um verdadeiro cristão na presença de Deus. Ele foi praticamente um assassino, um blasfemador, um perseguidor da igreja. Ele tinha que esquecer as dores do passado, ele sofreu muito, Ele foi combatido, perseguido, ele foi naufragado, desertado pela família, preso, caluniado. Tudo aquilo que é de ruim aconteceu com a vida de Paulo. Paulo teria que esquecer não somente as coisas passadas da vida, mas como também as glórias passadas. Aleluia a Deus. Você tem que limpar a memória do seu passado. Esquecer as falhas passadas.
Se você quiser prosseguir, você tem que se esquecer das coisas passadas. O significado da palavra esquecer não quer dizer varrer da memória, mas deixar de ser influenciado e controlado por estas coisas. Nós vimos que Deus, ele diz no livro de Isaías, né, dos teus pecados eu não me lembro mais. Isso não significa que Deus teria uma má memória, né? É que Deus está dizendo o quê? Que Ele não vai permitir que aquilo que você fez no passado influencie no seu relacionamento com Deus agora no futuro. E da mesma maneira você não pode permitir que as coisas do passado venham influenciar no seu relacionamento com Deus, né? Ficar se culpando das glórias passadas. Ah, mas era para mim estar melhor. Quantas oportunidades eu perdi na minha vida, aleluia a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez se você não tivesse perdido aquela oportunidade, você não estaria onde você está hoje na presença de Deus. Talvez se você tivesse conquistado aquilo que você acha que você deveria ter conquistado, hoje você não estaria prosseguindo para o alvo. Aleluia a Deus. Deus, Ele está conosco. Aleluia a Deus. Nós não devemos deixar que nada impeça a nossa relação com Deus, o nosso crescimento espiritual. Nós devemos prosseguir para o alvo maior. O nosso alvo maior é Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Não fique preso. Viva o presente. Creia que o futuro ele já foi preparado por Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Aleluia a Deus. E ele mostra aqui no versículo 13, devemos avançar para as coisas que estão adiante. No versículo 13, na parte C. Devemos avançar para as coisas que estão adiante de nós. Aleluia a Deus. Nós vimos que a vitória de Josué veio porque ele teve Cristo como alvo, né? A vitória não teria vindo se ele não tivesse sido um homem forte, um homem corajoso, né? Se ele não tivesse feito com cuidado tudo aquilo que Deus pediu para ele fazer. Aleluia a Deus. Ele deu uma ordenância, né? Aleluia a Deus. Para que ele guardasse ali as leis que foram escritas através de Moisés. Para ele não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, né? Para que ele fosse bem sucedido na vida. Lá em Josué capítulo 1, versículo 7, você vê isso. O segredo é não desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. O segredo é prosseguir para o alvo. Não devemos temer, amados. Não devemos temer nenhuma luta, aleluia a Deus. Muitas pessoas, elas sofrem por antecipação, porque sai da direção de Deus. Aleluia a Deus. A luta ela ainda não chegou ao fim. Aleluia a Deus. Mas uma coisa é certa. Mesmo que a luta não tenha chegado ao fim, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Jesus já nos garantiu a vitória, aleluia a Deus. Devemos buscar o prêmio glorioso que Deus preparou para nós, conforme no versículo 14 aqui, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus, aleluia a Deus. Amados, para todos aqueles que trabalham no final do mês, nós podemos dar um exemplo aqui. Para todos aqueles que trabalham no final do mês, né, do seu serviço, o que acontece? A pessoa ela tem um salário. Para aqueles que estudam, né, que fazem a prova, no final da prova ele tem o quê? Um resultado, uma aprovação, né? E para todos nós também que temos uma vida baseada, estruturada na palavra de Deus, nós também iremos alcançar as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Aleluia a Deus. Deus está reservando para nós, Ele está reservando para mim e para você uma dádiva, uma graça. Mas para alcançar essa graça, aleluia a Deus, você tem que subir os degraus que Deus preparou para você subir. Tem muita gente dando um passo maior que a perna pode alcançar. Querem as bênçãos, querem a vitória, querem a graça de Deus, mas eles não querem nada com a igreja. Não querem nada com o Senhor. Não querem nada com o chamado de Deus em suas vidas, aleluia a Deus.
Devemos viver em santidade, conforme lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que senão ninguém vai ver o Senhor sem a santidade. A vontade de Deus para com cada um de nós é a nossa santificação. Aleluia a Deus. Nós devemos viver, amados, de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a palavra de Deus. Aleluia a Deus. Traga à memória hoje que Deus morreu na cruz por você, por mim, por nós. Paulo lhe desejava ser liberto completamente do pecado, alcançar o prêmio que Deus tinha preparado para ele. Aqui está falando de um corredor, de uma pessoa que corre, nas Olimpíadas, Quando ele vencia, ele recebia o quê? Uma quantia em dinheiro. Ele era colocado num lugar de honra e sentava na primeira classe. E você é como se fosse esse corredor, esse atleta. Você tem que continuar correndo em direção ao seu alvo, porque Ele nos faz uma promessa, que nós vamos nos assentar ao lado do Pai. Aleluia a Deus. Nós vimos que no Apocalipse, no capítulo 2 e 3, João recebeu uma ordem de Cristo para escrever o quê? As 7 igrejas da Ásia. Ele coloca cada uma de suas características, Características boas, características más. Mas ali ele está ressaltando o quê? O final de cada igreja. Para aqueles que permanecem lutando, há um prêmio, há um benefício. Não podemos abater, deixar as lutas nos abater. Não devemos perder o nosso foco. Amados, nós temos muitas metas, conquistas. Nós temos que aumentar o número de pessoas salvas, o número de pessoas batizadas. Aleluia a Deus. Mas nós temos que incluir um alvo em nossas vidas. Não se deixe abater por boatos, por mentiras, por desânimos, por calúnias, por murmurações, por coisas que tentam minar a obra de Deus na sua vida, porque você sabe que nós temos um alvo. Prossiga para o alvo, almejando o prêmio que é Jesus Cristo, pois Ele nos salvou para uma herança incorruptível. Deus não se corrompe, Deus é sem mácula. Aleluia a Deus. Deus está reservando os céus para mim e para você. Não se corrompa. Aleluia a Deus. Não deixe de prosseguir para o alvo. Não desvalorize o prêmio que Deus tem preparado para você. Há uma vida muito melhor do que essa que nós estamos vivendo aqui no céu. Muitos irmãos aqui, nós vimos que foram esquecidos dessa vida. Muitos irmãos foram esquecidos, ficaram como sombras. Mas nós vimos que hoje são referências, comparações para as nossas vidas. Aleluia a Deus. Pessoas que fundaram igrejas, ministérios, pessoas que foram importantes no meio da sociedade, que deixaram as suas marcas, morreram, mas não negaram a fé. Aleluia a Deus. Amados, a nossa cidadania verdadeira está no céu. Aleluia a Deus. É por lá que nós temos que esperar ansiosamente pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Lembre-se de uma coisa. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz assim, que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em quem você está esperando? Em quem você está esperando? Em que você está focado? Na igreja? Nos irmãos? Nas lutas? Ou em Cristo? Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Esqueça das coisas que passaram, das coisas que para trás ficaram. Deus tem coisas novas para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido.
Fique na gloriosa e amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.